gritaram todos: vamos, reconstruamos, e com coragem puseram-se a trabalhar nessa boa obra. Retomando, esses 2 últimos dias a gente ficou muito por conta do nosso amigo Esdras. A gente também viajou um pouquinho em Ageu e Zacarias, não é isso, que fazem parte desse tempo da história, né? E aí eu acho que foi legal a gente perceber que existem livros diferentes da Bíblia que foram escritos no mesmo tempo histórico, né? Foi muito bom isso, Padre Antônio, isso foi muito bom. A gente ir lá para Ageu e ver a profecia que ele fez para Esdras e depois ir para... Foi muito bom isso. Eu nunca tinha feito isso antes. Pois é, dá para fazer com vários livros da Bíblia, mas depois, quem sabe, a gente tenta fazer com outros. Amém. Hoje acho que seria legal a gente tentar falar um pouquinho sobre o livro de Esdras, né? Porque Neemias, a gente né? falou, Neemias, é a cabeça, né? Essa hora do dia eu já não sei nem que dia é hoje. Mas a gente falou que houve, na verdade, 3 levas de retorno para a região de Judá, né? Então, os filhos do exílio, que foram vamos dizer assim, a geração que já nasceu no exílio da Babilônia, e aqueles que tinham ido para lá, mas que já eram idosos, eles voltaram em 3 levas para Judá, e de modo especial para a cidade de Jerusalém. Uma primeira leva foi com Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Uma segunda leva, um pouco depois, na verdade, um tempo depois, foi a leva com Esdras. E a terceira leva foi a leva com Neemias. Esdras e Neemias chegaram a trabalhar juntos. Esdras, bem mais velho, mas chegaram a trabalhar juntos. Zorobabel e Josué são bem anteriores, né? Foram eles que voltaram primeiro. Eles voltaram com uma tarefa: reconstruir o templo. E fizeram o que foi possível durante um início, no qual eles reconstruíram o altar, voltaram a oferecer sacrifícios e celebrar as festas. Isso significa que o relacionamento do povo de Israel com Deus, naquele lugar de encontro e naquele lugar de sacrifício e de oferta de vida que é o altar, esse relacionamento foi reconstruído. E olha que legal, foi a primeira coisa reconstruída, foi o relacionamento com Deus. Muito lindo isso, Padre Antônio, muito lindo isso. E um relacionamento com Deus que significa, no caso do povo de Israel, bem concretamente, oferecer sacrifício. Porque altar é lugar onde se oferece sacrifício. O que é sacrifício? É uma vida ofertada. Então, a nossa reconstrução, seja como indivíduo, seja como família, seja como igreja, seja como nação, ela sempre começa deste ponto, da reconstrução do altar que a gente carrega dentro da gente. Nesse altar, o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina a viver uma vida ofertada, uma vida entregue a Deus. E sem isso, nada feito. Como disse nosso querido Dom Homer, Deus não quer nossa eficiência, Ele quer o nosso coração. Amém. E a gente tem que ter conversas muito sinceras com Deus para que isso se torne real, né? Senão não rola, né? Bom, depois da reconstrução do altar, ou enquanto o resto do templo ia sendo reconstruído, houve intrigas políticas que fizeram chegar lá na Babilônia notícias de que os judeus estavam fazendo coisas que não eram boas, devia se tomar cuidado com eles porque eles eram muito rebeldes. Como a gente falou, uma parte da população que tinha ficado na terra não estava muito contente com a volta dos que vieram da Babilônia. E uma parte da população da região mais ao norte de Jerusalém, que já era uma população muito misturada com outros povos, com idolatria, eles eram politicamente rivais dos judeus. Então, essa fofocada toda fez com que chegassem ordens lá do imperador da Babilônia para que se parasse a reconstrução do templo.
E o negócio ficou nesse impasse durante 20 anos. Nesse tempo, o povo de Israel pensou, bom, já que não podemos reconstruir o templo, vamos reconstruir as casas da gente, né? E aí Deus levantou o profeta Ageu para dizer, pois é, né? Eu enviei vocês de volta a Jerusalém com um propósito, que foi reconstruir o santuário. Vocês receberam dinheiro do imperador da Babilônia com esse propósito. E ainda assim, diante da dificuldade, ao invés de vocês lutarem para resolver a dificuldade, vocês abandonaram o propósito inicial e cada um se dedicou a reconstruir as suas coisas. E aí o povo de Israel teve um saculejo de Deus, né? E eles, então, voltaram a lutar pela reconstrução até que conseguiram que ela fosse liberada e reconstruíram o templo. Mas não era nem de longe o que tinha sido antes do exílio da Babilônia. Tanto é que o pessoal mais velho que tinha ido para a Babilônia e tinha já visto o templo anterior, quando o templo foi inaugurado, chorava de tristeza, ao invés de se alegrar com a obra que tinha sido feita. Os judeus tinham aproveitado os alicerces do templo de Salomão. A gente não começa do zero, a gente tem que acreditar nos alicerces que a gente carrega dentro da gente. O que Deus já fez na nossa vida, o que nos foi confiado, o que nos foi entregue, a gente tem que confiar nisso. Mas os ornamentos que havia no templo de Salomão não havia mais no templo na reconstrução de Esdras. Os mais velhos choravam e, ao invés de se alegrar com o recomeço, eles lamentavam o que tinha ficado para trás. E, de novo, o profeta Ageu dá uma puxada de orelha neles em nome do Senhor. Vocês lembram de como era o esplendor dessa casa? Pois, para vocês, agora ela é insignificante, né? Pois então, eu vou encher essa casa com a minha glória, eu vou fazer reinar a paz aqui, porque, irmãos, nada é insignificante de tudo aquilo que a gente faz para o Senhor e obedecendo ao Senhor. O algo mais é Ele que faz. Encher de glória é obra do Senhor. Fazer a paz reinar é obra do Senhor. A nossa tarefa é obedecer ao que Ele pede da gente. A nossa tarefa não é fazer tudo, porque a gente não faz tudo. A nossa tarefa é obedecer e fazer o que o Senhor espera de nós. O algo mais, como diz o Salmo, Ele fará. E foi assim. O templo, depois de anos, se tornou magnífico de novo e cheio da glória de Deus. Bom, Padre Antônio, enquanto o senhor falava, assim, eu pensei, eu acredito que, como Deus fez através do profeta Ageu, alertando que eles tinham aberto mão de ouvir a Deus, tomando suas próprias decisões, eu creio que Deus, como Ele é o mesmo, Ele continua fazendo isso conosco, né, Padre Antônio? Quando a gente acaba saindo da vontade de Deus e fazendo aquilo que deu na cabeça, a primeira coisa que ocorreu, eu acredito que Deus continua, ou através de um santo profeta, ou através de uma palavra de Deus, fazendo esse alerta como Ageu com aqueles irmãos. O que o senhor acha? Exato. Laura, a palavra de Deus diz em vários lugares, né? O Senhor não quer coisas mirabolantes, Ele quer obediência. O Senhor quer que a gente confie no que Ele pede da gente de mil maneiras. O Senhor quer que a gente seja dócil a Ele de coração e que a gente diga sim. Se a gente fizer isso a cada dia, eu sei que quando a gente fala de discernir a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, para muita gente parece uma coisa impossível, porque as pessoas imaginam, eu tenho que entender a vontade de Deus para os próximos 5 anos. E é claro que isso é muito complicado. Agora, quando a gente pensa, eu preciso entender o que o Senhor quer de mim hoje, se torna uma coisa mais simples. E de mil maneiras, como você falou, o Senhor faz a gente entender.
Quando a gente entende o que o Senhor quer da gente hoje, a gente sintoniza o coração com Ele. Amém. E quando a gente se dispõe a obedecer, dá fruto. O contrário disso é a gente perceber quais são as atitudes que o Senhor quer de nós e, até como desculpas por não obedecer, a gente imaginar que a gente tem que fazer 10 mil outras coisas. Há pessoas que fazem 10 mil coisas que Deus nunca pediu delas e não fazem o que o Senhor está pedindo. Bom, é claro que isso vai ser agitação, isso vai gerar cansaço, mas possivelmente não vai dar frutos. Então, lembrar disso, essa palavra que para a gente parece uma virtude infantil, obediência, na linguagem da Bíblia, ela é uma palavra muito preciosa. A carta aos Romanos diz que foi a obediência de Jesus que nos salvou. Foi o sim de Jesus porque o Pai pediu dele que nos salvou. Ora, se a gente aprender a dizer sim ao Senhor a cada dia para aquilo que diariamente, suavemente, mas também muito claramente na sua palavra, né, naquilo que é o nosso dever de cada dia, naquilo que ele vai mostrando para a gente, se a gente aprender a dizer sim para ele, a gente logo vai descobrir que um sim torna outro mais fácil, depois mais fácil. Por outro lado, quando a gente diz um não para Deus, ouvir o próximo chamado dele se torna mais complicado. Então, ressintonizar o coração da gente com Deus, esse é o segredo. Nosso querido Dom Homer, lembrando, Deus não quer a minha eficiência, Deus não quer que eu faça 10 mil coisas, Ele quer o meu coração, Ele quer que eu confie nele e diga sim àquelas coisas que às vezes não são grandes, mas que Ele me pede dia a dia. O Senhor quer a minha fidelidade. No fundo, é isso. Isso é que é o reconstruir por dentro, que o senhor falou hoje à tarde. Exato. É reconstruir Sem por dentro. reconstrução interior, não há reconstrução do lado de fora. A gente falou de tarde, eu já não sei se o pessoal ainda estava vendo em casa, se não estava mais. A gente falou que o livro de... Não, mas que a gente falou que o livro de Neemias, no finalzinho, é um livro que conta a história de um grande reavivamento do povo de Israel, que deu origem a um novo tempo desse povo. Agora, as coisas que a gente vê no livro de Neemias, elas são os ingredientes que não podem faltar quando é necessário que a gente reviva por dentro e quando é necessário que a família ou a igreja da gente reviva. Então, no livro de Neemias, primeira coisa, você tem muita oração. Esdras e Neemias eram homens de oração. A gente não consegue discernir a voz do Senhor se a gente não para sintonizar com Ele na oração. Deus quer que os planos dele na terra aconteçam como resposta à oração. Deus é soberano, ele podia fazer tudo acontecer sem que a gente nem pedisse, mas misteriosamente, como que contando com os nossos corações, orantes, escutantes, obedientes, o Pai Celestial quer que as promessas dele se cumpram na terra como resposta à oração. Então, o livro de Neemias é um livro que tem 8 relatos de oração de Neemias em momentos-chave. E em momentos em que é até engraçado, por exemplo, quando ele está conversando com o rei, ele para orar. Né? Então, deixa eu ler esse versículo. Esse versículo é muito forte. É Neemias 2. Neemias 2:3. Muito conturbado, respondia ao rei: viva o rei para sempre. Como não haveria eu de estar pesaroso, desde que a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais está devastada e suas portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: que tens a me pedir? Meu Deus, no meio do diálogo, Padre Antônio, versículo 5. Então, fazendo uma prece do céu, eu disse ao rei. Muito lindo isso. No meio do diálogo, ele faz uma oração a Deus. Exato. Quer dizer, esse homem, ele estava conversando com o rei, mas ele não tinha parado de conversar com Deus. Amém. Né? O nosso problema é que às vezes a gente para. E aí a gente começa a conversar com
com o mundo, com os outros, com Satanás. A gente sai conversando, a gente dá ouvidos ao que não deve, né? E para de conversar com Deus. Neemias não parou de conversar com Deus nenhum instante. Então, não há reconstrução, nem dentro, nem fora da gente, sem oração. Não há reconstrução sem ouvir a palavra de Deus. A gente falou hoje de tarde, né, que Esdras e Neemias, num tempo de tanta dificuldade, convocaram uma Assembleia Santa, né, realizaram uma santa convocação para que o povo ouvisse a palavra do Senhor. E então o povo chorava, reconhecendo, é o que o Senhor pediu de nós, e nós fomos para tão longe disso. Então o povo de coração quebrantado, arrependido, se colocou diante do Senhor com muita humildade. Não há reconstrução sem arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, Esdras e Neemias dizem, olhem, voltem para casa e celebrem, e partilhem os bens, os dons de vocês com quem não tem. E hoje não é dia de tristeza. Façam calar a tristeza de vocês, silêncio a tristeza. Hoje é dia de celebrar. E a gente falou como daqui a alguns dias a gente vai estar celebrando o Natal do Senhor, num ano difícil, que para muita gente está sendo um ano de luto, um ano de perdas, um ano de doença, um ano de empobrecimento, um ano de preocupação, e humanamente parece impossível. Mas olha, a gente celebra porque sem louvar o Senhor a gente não dá conta, sem louvar o Senhor a gente não aguenta, sem receber fortaleza e alegria de viver da parte de Deus, a gente entrega os pontos e para a nossa reconstrução. Então, celebrar o Senhor, bendizer o Senhor, sem isso não há renovação, avivamento. Sem ouvir a palavra de Deus, não há avivamento. Sem palavra de Deus, não há direção de Deus. E a gente fica girando em círculos, que nem como a gente fala das baratinhas tontas, né? A gente fica girando em círculos. Então, olha, o livro de Neemias é incrivelmente capaz de descrever em tão poucas palavras, em tão poucos capítulos, uma obra tremenda que estava acontecendo no coração daquele povo, na vida daquele povo, e por causa disso chegou nas paredes do templo, chegou nos muros de Jerusalém, mas as pedras só foram colocadas no lugar porque os corações foram colocados no lugar. Os corações voltaram para Deus, como a gente diz em cada missa, né? Corações ao alto. Sem isso, o coração da gente é sequestrado pelas coisas do mundo e a gente se perde. Padre Antônio, vamos falar da palavra mais conhecida de Neemias? Isso, Neemias capítulo 8. Versículo 10. Versículo 10 em diante. Depois que o povo ouviu a palavra e se quebrantou, o que Esdras e Neemias disseram para o povo? Ide para as vossas casas. Continua. Fazei um bom jantar. Realmente, essa delicadeza deles. Fazei um bom jantar. Tomai bebidas doces. E reparti com aqueles que nada têm de pronto. Meu Deus! Isso é tão importante. Não haja tristeza, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Ô, glória! Eles deram um chega para lá na tristeza, né? E aí, versículo 11, os levitas acalmavam o povo, dizendo, calai-vos, este é um dia santo, não vos aflijais. Em outra tradução que eu estava usando, que eu já não sei onde é que está, estava escrito silêncio. Esse é um dia santo, nada de tristeza. Eu gostei desse negócio aqui, não vos aflijais. Porque além de todos os problemas concretos que a vida já tem, às vezes a gente se aflige, a gente se puxa para baixo, a gente se machuca, a gente se desanima, sabe? Não vos aflijais, como diz a nossa Doris querida, né? Às vezes nós nos tornamos algozes da nossa própria alma com as palavras de aflição que a gente diz para ela.
Então, os levitas diziam: silêncio, não vos aflijais, esse é um dia santo, a alegria do Senhor será a vossa força. Dizendo de outra maneira, a alegria que vem do Senhor será a nossa força. Dizendo de outra maneira, a alegria de ter com vocês o Senhor será a vossa força. Ou seja, não é a euforia, não são as circunstâncias que serão a nossa força, é a alegria do Senhor, a alegria da presença do Senhor que será a nossa força, né? Não são os prognósticos que a gente tem que vão ser a nossa força, né? Mesmo que os prognósticos não sejam bons, a alegria do Senhor, a alegria de tê-lo conosco, isso é a nossa força. Sem essa alegria, sem esse vigor, a nossa euforia acaba rápido, a gente cansa de sambar, e aí, pronto, acabou-se. Mas com a alegria do Senhor na alma, até quando as forças vão embora, o Senhor renova a gente, e a gente recomeça e a gente prossegue. Eu creio que essa palavra é a mais conhecida do livro de Neemias, né? Porque no final da missa, muitas vezes é o que o padre ou o diácono dizem despedindo a gente. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz. Padre Antônio, olha que beleza. E agora o versículo 12 explica à tarde, no período da tarde, o senhor falou, né, deu um destaque para ele. Por que que eles puderam vivenciar essa alegria do Senhor? E todo o povo foi beber e comer, dar porções aos pobres e entregar-se a grandes alegrias. Aqui a explicação, né? Porque haviam entendido o sentido das palavras que lhe foram explicadas. Eu fiquei muito tocada com isso aqui, porque isso aqui é o dom do entendimento do Espírito Santo, né, Padre Antônio? Eles não ouviram, e a palavra foi embora. Não, enquanto eles estavam ouvindo, eles se mostraram abertos ao dom do entendimento que o Espírito Santo... Como é importante a gente pedir isso a Deus, né? Porque foi por isso, porque eles entenderam o sentido das palavras, que eles puderam experimentar e receber a alegria do Senhor, inundando-os de força. Exato. Eles entenderam que Deus estava falando com eles. Olha, tem poucas coisas que podem causar mais alegria para a gente do que em momentos difíceis, a gente, todo mundo já passou por isso, perceber um sinal de Deus. Que pode ser uma palavra, que pode ser alguém, que pode ser alguma coisa que a gente viu, mas que faz a gente perceber o Senhor dizendo para a gente: eu estou aqui com você. Essa amém. Alegria é a alegria maior do mundo, e Deus tem 1000 maneiras de fazer isso. É claro que aqui o trecho que a gente está lendo de Neemias mostra talvez a maneira privilegiada, quando a gente entende a palavra que o Senhor está dizendo para o coração da gente, está dirigindo para a gente. Entender o que o Senhor está dizendo significa: isso é para mim, isso tem a ver comigo, né? Uma pessoa pode entender, fazer uma leitura da Bíblia, se for um professor de literatura, possivelmente ele vai entender coisas muito interessantes que escapam a gente. Se for um professor de história, ele vai escarafunchar para tentar descobrir até que ponto bate com alguma coisa que ele sabe por meio de outros documentos da época. Mas nada disso é entender, viu? No nosso caso, a palavra de Deus a gente entende quando a gente ouve e descobre: meu pai está falando comigo. Quando a gente percebe isso, aí é uma alegria imensa que inunda o nosso coração. Quem sabe nesse tempo que a gente está vivendo, muitas pessoas têm experimentado essa alegria, que não sabem nem explicar muito bem de onde brotou, mas foi justamente no momento em que parece que um sinal da presença de Deus disse tudo. E quantas pessoas ainda não têm essa imensa alegria porque ainda não entendem que o Pai Celestial quer falar com cada uma delas, né? Nossa tarefa
como Esdras e Neemias, é também ajudar essas pessoas a ouvirem a voz de Deus. Amém. Alguém leu para o povo, né? Esdras leu para o povo. Ele era sacerdote, a tarefa dele foi ler a palavra do Senhor no livro da lei. A minha tarefa, a sua tarefa é talvez não ler uma Bíblia para as pessoas, mas com a nossa presença, com a nossa fé, com a nossa partilha, com o nosso testemunho, contar para as pessoas que existe um Deus no céu que tem coração de pai e que mesmo que tudo ao redor da gente pareça uma grande obra por fazer, porque há muitas ruínas, ele está com a gente nessa, ele não deixou a gente sozinho nessa reconstrução, ele está conosco e ele vai mostrar o caminho melhor. Quanta gente precisa saber disso, né? Aqui, mesmo nesse capítulo e no seguinte, várias vezes fala, escutaram a lei do Senhor. Encerrado toda a festa, eles pararam para ouvir a palavra do Senhor. Só nesse pequeno texto que outro alerta maravilhoso o Senhor está nos dando, né, Padre Antônio? Minha filha, tem muita gente falando muita coisa, né? Se a gente não ouvir a palavra de Deus, vai ficar difícil, porque não tem cabeça que fique boa, né? Ouvindo tudo que a gente está ouvindo. A gente está ouvindo até muito mais do que precisava. Aliás, dizem os cientistas que a gente está ouvindo muito mais do que a gente tem condição de absorver, né? Aí então, fica complicado. Pois a gente ouve 10 mil vezes a mesma notícia, a gente ouve palavras que são palavras de discórdia. Olha, como no mundo há pessoas que não têm o menor compromisso em buscar a verdade. Elas simplesmente querem falar e disseminar engano, né? Na festa de Cristo Rei desse ano, o evangelho me deu uma chapuletada tão grande, porque foi o evangelho no qual Jesus está diante de Pilatos, né? E Jesus diz a Pilatos, quem é da verdade, ouve a minha voz. Minha irmã, num mundo em que parece que ninguém tem compromisso com a verdade, a gente quer que as pessoas simplesmente acreditem, ainda que seja nas mentiras da gente, e não apontar para elas a verdade. Esse dito de Jesus, ele é tremendo. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Então, que haja no nosso coração um compromisso em conhecer a verdade. Senhor, eu não quero as minhas opiniões. Eu não quero ser alimentado pelas minhas opiniões ou pelas ótimas opiniões de quem quer que seja. Eu quero ser alimentado pela verdade. Quando a gente tem essa fome, parece que o coração da gente vai sendo direcionado à palavra de Deus, sabe? Sem essa fome, você pode ir à missa todo domingo, pode cair uma Bíblia na sua cabeça e não vai acontecer nenhuma mudança, né? Então, é preciso que haja fome e sede, né, da verdade no nosso coração. Aí a palavra de Deus, a gente vai começar a notá-la, percebê-la, entendê-la de um jeito que talvez antes a gente não conseguia. Agora, para isso, a gente tem que se abster um pouquinho de tanto engano que a gente está, né? A gente está vendo ser semeado ao redor da gente, né? Então, é a palavra do Senhor. Final do ano, vamos buscar a palavra, né? É incrível como é que eu já comecei a ver agora na internet, nessas páginas, né? Fulano de tal vai fazer previsões para 2022. Tá bom, pode fazer, mas eu não vou ouvi-las, né? Mas eu só vou ouvir por curiosidade. Não ouça por curiosidade, porque a curiosidade, né, matou o gato, né? Então, não vai atrás disso, né? Porque de ouvir por curiosidade, o inimigo já lança no coração da gente uma semente de dúvida, de medo, né? de um querer aquilo ou aquilo outro. Então, olha, é a palavra do Senhor que dá esperança para a gente. As palavras dos homens nos enganam, né? Não adianta a gente saber como é que vai ser 2022 se a gente não viver 2022 na presença de Deus. Então, não adianta, né? Então, vigilância, porque final do ano a gente sabe que aparece muita gente falando muita coisa, né? A nós interessa ouvir o coração do Pai. Que bom que o Espírito Santo inspirou ao Senhor
os livros de Esdra e Neemias, para que a gente possa ouvir com o coração e entender que a palavra que o Senhor nos dá para 2022 é tempo de reconstruir, é tempo de arregaçar as mangas, é tempo de atenção, é tempo de prontidão, é tempo de você me ouvir. Louvado seja Deus por isso, Padre Antônio. Meu filho. E a gente comentou de tarde, né, sobre como o livro... Porque, na verdade, quando veio a primeira leva dos filhos do exílio, né, com Zorobabel e Josué, eles reconstruíram o altar, ficaram 20 anos naquela vai, não vai, né, com a Babilônia, e depois conseguiram reconstruir o templo. Quando Esdras chega, a tarefa de Esdras é um pouco colocar algumas coisas nas famílias e nos corações em ordem. Havia muita idolatria que havia se imiscuído no meio do povo, e Esdras veio para ajudar esse povo a conhecer a fundo a vontade de Deus pela sua palavra e obedecer a ela. E Esdras veio para, vamos dizer assim, amolecer o coração do povo, porque estava insensível, para ouvir de novo a voz de Deus. Quando Esdras ainda estava vivo, já com bastante idade, chegou Neemias com mais um grupo. E aí Neemias tinha ouvido falar que as muralhas de Jerusalém ainda estavam no chão. Isso já era bastante tempo depois de o templo ter sido reedificado. Então, Jerusalém tinha um templo, Jerusalém tinha habitantes, mas tudo isso desprotegido, porque não havia muralhas na cidade. Então, Neemias recebe do Senhor uma orientação clara: vai e reconstrói as muralhas. Quando ele chega, ele e Esdras começam a trabalhar juntos, né? E aí Neemias continua, vamos dizer assim, colaborando na reconstrução dos corações, colaborando na reconstrução do caráter daquele povo, enquanto o povo reconstruía as muralhas. Olha, quando a gente se lança para frente, quando a gente coloca mãos à obra para obedecer a algo que Deus mostrou, a algo que Deus está pedindo da gente, enquanto a gente está trabalhando, Deus está trabalhando na gente. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Enquanto eles estavam reconstruindo as muralhas de Jerusalém, Deus estava reconstruindo eles por dentro. Enquanto eles estavam levantando os muros de proteção da cidade, Deus estava ensinando-os a ter um coração protegido, um coração vigilante, um coração para o bom combate, né? Então, a gente vê no livro de Neemias como cada pessoa, cada família, à medida que ajudava na reconstrução, ia aprendendo com o Senhor a ter um coração vigilante, como tantas vezes Jesus nos disse, né? Cada família reconstruía um pedaço do muro que ficasse mais pertinho da sua casa. Então, todo mundo ajudou, ninguém ficou sobrecarregado, né? Ninguém assistiu os outros trabalhando, ninguém teve a impressão de que um teria que fazer tudo, todo mundo entendeu que aquela obra era obra de todos, mas enquanto se reconstruía os muros, como os muros estavam no chão, como havia povos ao redor que eram contrários, né, aos judeus ali, o povo teve que proteger a cidade. Então, metade do povo trabalhava com as pedras, a outra metade ficava por trás, vigiando o horizonte para que os inimigos não se aproximassem. Enquanto os construtores tinham numa mão a pedra, a pá, aquela colher de pedreiro, na outra mão eles tinham uma arma. Deus foi ensinando para aquela gente que é preciso ter prontidão interior, espírito decidido, como diz o Salmo 50, vigilância do coração, como diz o Senhor Jesus, e como os santos da igreja sempre ensinaram. Vigilância do coração é fundamental. Cada um fala do santo que gosta, o meu querido São Bento fala disso na regra, e os santos beneditinos repetem isso à exaustão, né? Vigia o coração, né? A Escritura diz isso.
se há uma coisa que precisa ser vigiada, vigia o teu coração, porque é nele que pode se encontrar as maiores brechas. Então, como o caráter desse povo foi moldado por Deus enquanto eles estavam fazendo o trabalho que Deus desejava deles. A gente trabalha e Deus trabalha na gente. Aqui, no versículo 17 de Neemias 4, ele fala isso, né? O nível de atenção dele é tão grande que ele fala assim: quanto a mim, meus irmãos e minha gente, e aos guardas da minha escolta, nem mesmo trocávamos nossas vestes, cada um guardava sua arma ao alcance da mão. Então, o nível de atenção que ele está vivenciando, isso deve ter certamente contagiado todos os outros que estavam junto dele, restaurando o muro e com a arma na mão, nem se preocupava em trocar a veste. É muito forte esse versículo, que nos leva a entender a atenção que eles estavam dando àquele trabalho que Deus estava pedindo deles. É claro que no Novo Testamento, eu acho que todos os irmãos têm consciência disso, essas coisas que aconteceram no Antigo Testamento, São Paulo diz que Deus as permitiu para nos ensinar. Então, o que esse povo viveu, eles viveram para que nós tivéssemos, na vivência deles, lições para nós, né? E é claro que a gente sabe que na nossa vida cristã, na nossa vida na Nova Aliança, essas lições do Antigo Testamento, elas se referem à nossa vivência pessoal, né, interior. Então, é claro que o nosso problema não é olhar no nosso horizonte e tentar identificar como inimigos essa pessoa, aquela pessoa, o meu chefe, o meu colega de trabalho. Não, a gente sabe que não é isso, né? Os muros do nosso coração, eles também precisam ser reconstruídos, né? Nosso coração não tem que ser uma prisão, mas ele não pode ser uma praça pública, ele é um santuário, e esse santuário tem que ser bem guardado, né? Então, nesse coração, a gente tem que estar olhando no horizonte para perceber os reais inimigos que podem destruí-lo. Meu chefe não é capaz de destruir meu coração, meu colega de trabalho não é capaz de destruir meu coração, meu parente que me causa problema, não é isso, né? A mágoa é capaz de destruir meu coração, a inveja é capaz de destruir meu coração, o ciúme, a competição, essas coisas sim podem, né, nos destruir. E é muito complicado quando há cristãos que vivem a vida num nível de superficialidade que não percebem que a grande batalha, né, a grande vigilância, a grande proteção pela qual a gente tem que trabalhar e lutar é a respeito dessas coisas todas, né? A gente vive num tempo muito, muito superficial. As pessoas, como diria São Paulo, né, lutam contra a carne e o sangue, mas não lutam contra aquilo que deve se lutar. Então, o livro de Neemias, ele também, de alguma maneira, obriga a gente a olhar para a nossa vida com esse olhar esse olhar de tática, esse olhar de atenção, né? Para que a gente perceba, afinal, onde é que estão as batalhas da minha vida hoje? Onde é que estão as brechas do meu coração hoje? Onde é que eu devo estar mais atento? Porque quando eu não tenho atenção, logo o inimigo vai por ali e semeia no meu coração desconfiança a respeito de e semeia no meu coração abatimento e desânimo, porque eu acho que não adianta nada fazer a minha parte, porque já está tudo perdido, ninguém faz nada mesmo. Olha, o inimigo, ele lança uma coisinha que depois dentro da gente vira uma novela do tamanho do mundo. Vigilância interior. Se há alguma coisa que vale a pena vigiar, essa coisa é o nosso coração. Então, vamos fazer isso.
É um anjo. Exato. A batalha é toda dentro, né? E se a gente não reconstrói dentro, a gente pode até mudar de paisagem, pode até mudar de lugar, mas continua no meio de ruínas, né? Há pessoas que às vezes pensam que, para que a minha vida mude, eu tenho que mudar de lugar, mudar de família, mudar de trabalho, mudar. Bom, quando dá, família não, né? Mas quando dá para mudar de casa para uma casa, glória a Deus. Só que na maioria das vezes, irmãos, não dá. E outra coisa, muitas vezes dá e não resolve, não adianta, porque a gente continua com o coração arruinado, né? O coração continua desprotegido, o coração, a gente continua desatento. Então, cristãos, meus irmãos, por misericórdia, né? A gente está num mundo muito, muito superficial. A gente está dando atenção e valor demais àquilo que é secundário, né? E a gente está tratando como insignificante aquilo que de fato tem valor. Como também lá os judeus fizeram quando o templo ficou reconstruído. O templo não era importante porque tinha pedras preciosas e ouro. O templo era importante porque era um lugar de encontro com Deus. Então vamos parar de querer embelezar o que não é nada e dar valor a isso, e ao mesmo tempo vamos parar de tratar como coisa insignificante aquilo que de fato tem valor, que é o que vem do coração de Deus, né? Então, nossas prioridades têm que ser arrumadas, né? O nosso dentro tem que ser arrumado para que a gente possa olhar para a vida sem distorções, né? Com um olhar simples, um olhar limpo, mas também um olhar justo, correto, né? Tranquilo, Laura? Laura, eu acho que já está chegando no final. Eu perdi a hora também. Fala. Não, falta um pouquinho ainda. Fala. Exato. O bom da história é saber que Jesus já lutou essa guerra pela gente, Jesus venceu essa guerra e abriu para a gente um caminho de vitória. Portanto, que ninguém desanime vendo que nessa guerra intestina, e a palavra é essa mesmo, tem um monte de porcaria dentro do coração da gente, né? Ninguém se desanime com isso, né? O Senhor Jesus é capaz de dar um coração novo para a gente, um coração puro, né? Um coração mais parecido com o dele. O Espírito Santo de Deus vive na gente, ele é o nosso grande aliado em todas as batalhas. O Espírito Santo é o nosso grande aliado e ele é maior do que todas as nossas dificuldades, limitações. Então, estamos numa guerra, mas o bom é saber que a guerra já está ganha, né? O Senhor já abriu para a gente um caminho, agora é andar por esse caminho. Esse é o caminho, andai por ele, diz a palavra de Deus. Então, vamos com Jesus, aprendamos com ele, tenhamos um coração atento a ele e a gente vai descobrir que o caminho, a luta é verdadeira, não é uma luta de fantasia, é uma luta árdua, mas a vitória que o Senhor põe nas mãos da gente é gloriosa. Então, vale a pena, com certeza.
Exato. E o momento, e Jesus, nosso Salvador, é sepultado, né, Laura? O corpo de Jesus, depois da cruz, era um monte de ruínas. O corpo de Jesus estava arruinado, né? Mas aí a palavra de Deus diz que naquela sepultura fria, né, onde tinham colocado um selo para que ninguém entrasse, Deus ressuscitou o seu Filho do meio dos mortos pelo poder do Espírito Santo, né? E nem aquele selo que tinham colocado ali foi capaz de impedi-lo de sair. Ninguém podia entrar, mas ele podia sair. Né? Ele, de alguma maneira, restaurou todas as coisas na sua ressurreição. Ele restaurou a gente, né? A gente. Vamos pensar assim, olha, nós podemos estar em ruínas, mas nós não somos ruínas. O Senhor nos dá material, o Senhor nos dá direção, o Senhor nos dá táticas para que nós sejamos pessoas reerguidas e pessoas que reconstroem, que reerguem, né? Esse é o chamado de Deus para nós agora. Então, como diz o livro de Esdras, mãos à obra, porque há muita coisa a ser reconstruída, há muitas vidas a serem reconstruídas, famílias, igrejas. Então, vamos, mãos à obra, porque esse é o chamado de Deus para nós. Pessoas reconstruídas e que são capazes de, com a sua fé, com a sua obediência, reconstruir a paisagem ao seu redor. Beleza? Muito bem, Laura. Vamos parar, senão o pessoal também não aguenta, né? Olha, Laura, eu acho que a gente vai ficar devendo para os irmãos, em algum momento, a gente fazer alguma coisa diferente que dê para ficar gravada legal na internet, sem os pipocos. Por exemplo, esse dia de hoje, um pedaço da live já foi embora, porque eu tive que cortar para entrar de novo, a gente não vai deixar gravado, mas eu acho que seria bom a gente pensar em algum momento fazer alguma coisa sobre Esdras e Neemias, gravadinho, bonitinho, para deixar na internet. Os 2 primeiros dias estão na internet, né? Vão ficar no nosso YouTube, no Facebook, porque eu acho que saiu melhorzinho. Mas hoje, depois dessa batalha toda... Então beleza. Misericórdia. Então beleza. Tá daquele jeito, mas tudo beleza. Tá certo. Então, mas ficamos devendo alguma coisa aí que a gente possa prosseguir, quem sabe um próximo estudo bíblico sobre algum outro livro da Bíblia que a gente possa oferecer para os irmãos de um jeitinho mais, né? Mais arrumadinho. Tá bom? Laura, minha irmã, pelo menos hoje eu falei contigo 2 vezes, então já valeu o dia. Beleza? Pois é, o que importa é a voz. Olha, é a voz que bota para dentro do coração do outro o que está no coração da gente. Então é mais importante ouvir do que outra coisa. Não é? Então, irmãos, Deus abençoe. Olha, os heróis da resistência que ficaram até agora, praticamente 10h30 da noite, com metade da tela e a gente falando aqui desse jeito pelos cotovelos, essa turma já recebeu assim... eu não vou dizer que receber indulgência plenária, porque eu não posso dar, mas mereceu o nosso diploma de paciência. Então, depois a gente vai mandar para vocês, pelo correio, o nosso diploma, né, de pessoa com a virtude da paciência, porque misericórdia tá bravo. Mas valeu, os irmãos são maravilhosos, viu? Deus abençoe muito, brigadão para todos, né? E estamos juntos, irmãos, buscando o Senhor, que o Senhor nos dê um coração quebrantado, um coração vigilante, um coração obediente, um coração cuja alegria dele seja a sua força. Não é isso? Amém. Beleza. Deus abençoe.
gritaram todos. Vamos, reconstruamos, e com coragem puseram-se a trabalhar nessa boa obra.